E aí, tudo certo? Olha só, vamos refletir um pouquinho em cima de uma questão que o Pedro Henrique, um ex-aluno meu, trouxe, porque ele estava refletindo sobre o fato de que, mesmo independente, o Brasil ainda é explorado pelas superpotências, né? Tem as suas riquezas sendo exploradas, seus recursos naturais, enfim. E aí ele estava associando isso com o imperialismo, né, que existiu na África, na Ásia, lá no passado, e o quanto potências internacionais exploraram as riquezas daquele território, e ele se questionou se isso não tinha um pouco a ver com o que ainda acontecia na atualidade. E aí, em cima disso, a gente pode, de repente, tentar refletir um pouquinho. O Brasil é de fato independente? Bom, e a ideia aqui é trazer um pouco mais de reflexão para cima desse debate e não dar já uma resposta definitiva. Embora eu tenha colocado aqui que o Brasil tornou-se soberano, mas não totalmente independente, não levem isso como uma resposta, tá? Eu não estou dizendo que o Brasil não é de fato independente. Na verdade, eu espero que no final do vídeo vocês possam ter chegado a conclusões ou que esse vídeo possa ter ajudado a trazer diferentes tipos de reflexão. Enfim, o que eu quero dizer é que eu não quero dar uma resposta pronta, mas contribuir para o debate. E eu vou adorar se deixar depois nos comentários ali embaixo a tua visão a respeito disso, mesmo discordando, concordando, enfim, qual é o teu posicionamento a respeito disso tudo que eu vou apresentar aqui. Mas o fato que eu trago aqui nessa frase é de que o Brasil tornou-se soberano, ou seja, o Brasil não precisa mais esperar que os outros tomem decisões por ele. Mas isso não quer dizer que ele se tornou totalmente independente. Hoje em dia tem até alguns historiadores que não usam o termo independência do Brasil, né? Eles falam em emancipação política. Emancipação a gente pode associar com a questão do, por exemplo, da pessoa, né, do adolescente lá que tem 16 anos e ele pode pedir a sua emancipação, ou seja, se ele já tiver condições de se virar sozinho, ele pede aos pais que autorizem ele a emancipá-lo, como se ele pudesse ser tratado pela sociedade como se ele já tivesse 18 anos, ou seja, como se ele fosse maior de idade, ele ainda não é, então ele pede essa emancipação. Então alguns historiadores usam hoje o termo emancipação política do Brasil lá no 7 de setembro de 1822 em vez de falarem em independência. Talvez pelo fato de que essa emancipação foi com o adolescente lá de 16 anos que pede para o pai ser emancipado. Ele vai ser tratado como um maior de idade, mas isso não quer dizer que ele seja totalmente independente, que ele de alguma forma ainda não vai depender dos pais ou vai depender de qualquer outra ajuda que venha do exterior. Então eu trago esse exemplo para a gente tentar refletir até que ponto o Brasil de fato se tornou independente lá em 1822. E aí eu quero que vocês assistam, se ainda não assistiram, o card que eu vou colocar aqui em cima, que leva a um vídeo sobre a independência na América e o fato de que na América Latina, nos territórios, né, que antes eram espanhóis, eles se uniram e lutaram pela sua independência. E a gente pode pegar o caso do Haiti, onde os escravizados e ex-escravizados conquistaram a independência. A gente pode pegar o caso de diferentes partes da América Latina, onde Simão Bolívar, José de San Martín, os padres lá no México, lutaram junto ao povo, junto aos criolhos, descendentes de espanhóis nascidos aqui na América, para conseguir a independência. Ou a gente pode até mesmo pegar o caso dos Estados Unidos, né, onde houve uma guerra pela sua independência, onde eles lutaram para conseguir se libertar do domínio inglês. Então, se a gente for pegar diferentes pontos da América, houve uma revolução pela independência, para haver uma mudança radical no estilo de dominação, o que não houve no Brasil. E aí eu te convido a assistir o outro vídeo, né, que vai aparecer aqui em cima, sobre a independência do Brasil, sobre o processo de independência do Brasil, onde eu comento que foi um longo processo, né, que se deu ao longo de várias décadas, até que de fato lá em 1822 o Brasil se tornasse independente. E essa independência não vai acontecer por meio de uma revolução. O Brasil rompe com Portugal, mas eleva ao poder como imperador um português, filho do rei de Portugal. Então não vai haver um processo de independência no Brasil semelhante ao que aconteceu no restante da América. Além do que, né, a gente já começa com uma dívida externa de 2 milhões de libras esterlinas que teriam que ser pagas a Portugal para que Portugal aceitasse essa independência. E aí, nesse pagamento, o Brasil não tinha esse dinheiro, o Brasil era um país que estava então se tornando independente, e aí o Brasil vai pedir esse dinheiro emprestado para a Inglaterra. O Brasil consegue a sua independência é reconhecida por outros países, é reconhecida por Portugal, mediante um pagamento, e já inicia um processo de organização nacional
com um endividamento. Ou seja, o país nasce já dependendo economicamente da Inglaterra. E isso é só o começo, para a gente começar a entender se então o Brasil de fato é independente. E aqui é importante a gente lembrar que existe colônias de exploração e colônias de povoamento. A colônia de exploração é aquela onde a metrópole vai tirar todas as riquezas possíveis daquele território. Na colônia de povoamento, a metrópole vai enviar para a colônia pessoas para poderem colonizar, para poder habitar aquele território, poder povoar, fazer aquele território crescer. O Brasil nasce como uma colônia de exploração, onde vai ser explorado o pau-brasil e as primeiras riquezas aqui encontradas. Só depois do início das capitanias hereditárias é que o Brasil aos poucos começa a ser povoado pelos portugueses, e aí vai passar por um processo de povoamento que vai ter momentos mais intensos, outros menos intensos, onde vai se povoar mais ou menos, onde vai passar a se povoar o interior do território, enfim, esse processo de povoamento vai ocorrendo ao longo de vários séculos. Mas a gente não pode esquecer que a base, então, do Brasil colônia era ser uma colônia de exploração, de onde era extraído a cana-de-açúcar, de onde era extraída depois as drogas do sertão, né, as riquezas lá da floresta amazônica, de onde se extraiu o pau-brasil. E a gente também não pode esquecer que, além do fato de que o Brasil tinha sua produção voltada para um consumo externo, ou seja, para atender os interesses da metrópole, para essa produção se utilizou escravidão indígena e escravidão africana. Então, a base do Brasil colônia era a produção para o mercado externo, a exploração das riquezas e a exploração de mão de obra escravizada, indígena e africana. E é em cima dessas bases que vai se construir o Brasil. E o que o Brasil muda nesse aspecto após a independência? Bom, nós seguimos produzindo para exportação, somos ainda um país que é um grande exportador de matéria-prima. Sim, nós temos muitas riquezas naturais nesse território, mas seguimos ainda, né, extraindo boa parte dessa riqueza em cima da exploração dessas matérias-primas, algumas delas que são não renováveis, ou seja, que um dia vão se esgotar, e ainda seguimos atendendo uma demanda que é uma demanda do mercado externo. Então, nesse ponto, ainda seguimos muito parecidos com o que o Brasil era lá no período colonial, né, onde a gente ainda produzia pensando nos interesses do mercado externo e não pensando na produção para o mercado interno, ou seja, para os interesses do próprio país, para aquilo que deveria ser consumido dentro do próprio território. Só para vocês terem uma ideia, dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil em 2019, 9 deles eram ligados à agropecuária, que seria, nessa ordem, a soja em grão, o petróleo, o minério de ferro, a celulose, o milho, a carne bovina, a carne de frango, o farelo de soja e o café. Então, boa parte das nossas riquezas ainda é baseado na exploração da agricultura e da pecuária. Então, ainda hoje, continuamos fornecendo soja e comprando celulares e computadores. Pensa o preço da soja e pensa no preço dos celulares e computadores. Como é que fica a nossa balança comercial, né? A gente exporta produtos de um valor baixo e compra produtos de um valor muito alto. Então, nesse caso, a nossa balança comercial nem sempre fica positiva. E aí, lembra que eu falei há pouco das capitanias hereditárias, da ocupação do território? O território do Brasil foi dividido em poucas faixas de terra que foram distribuídas para algumas poucas pessoas, e a partir dali, então, que se começou a organizar o povoamento do Brasil, que já começou, então, de uma forma com uma distribuição de terra que privilegiava a grande propriedade. E se nós analisarmos a estrutura fundiária do Brasil na atualidade, ela permanece bastante desigual se a gente olha os dados, né? Onde propriedades de até 100 hectares corresponde a 89% dos estabelecimentos e 20% da área. Ou seja, no Brasil, pequenas propriedades ocupam 20% da área, que são 89% das terras de algum proprietário. Se a gente pegar aquelas com mais de 1.000 hectares, elas correspondem a 1,2% dos estabelecimentos, ou seja, está nas mãos de 1,2% de pessoas do Brasil, mas elas ocupam 45% da área. Ou seja, quase metade das terras do Brasil estão na mão de 1% da população. Isso mostra que a distribuição de terras lá das capitanias hereditárias, ela de certa forma permanece com esse formato desigual de distribuição
até a atualidade. E a escravidão tomou um novo molde, né, através do racismo, que permanece enraizado na sociedade brasileira. E para tentar responder a pergunta, eu trago aqui um trecho da Isabel Lustosa, onde ela comenta que um país independente é aquele que tem total autonomia para cuidar de todas as coisas que acontecem nos limites geográficos de suas fronteiras. Ser independente é ser uma nação governada de acordo com o que foi definido pelo povo a partir de suas tradições ou convicções, sem que o governo de qualquer outro país possa interferir. Ser independente é ser capaz de decidir sobre o regime político que lhe convém, sobre a maneira de organizar a administração, a economia, a política e as demais instituições sociais. Então, com esse trecho, a gente pode pensar que há uma independência política, que ela de fato foi adquirida a partir de 1822, sendo aos poucos, né, melhorada, aprimorada, aos poucos então foi se trabalhando como é que seria essa independência, mas por outro lado a gente tem que pensar na questão da independência econômica. Bom, e falar em independência econômica no atual contexto da globalização é extremamente complicado, porque hoje a gente diz que há uma interdependência entre os países, né? Porque um diretamente depende do outro, porque um país não sobrevive economicamente sem ter contato com outros países, sem importar nem exportar para outros países. Então precisa haver na atual conjuntura uma interdependência econômica entre os países. O problema é quando quase toda a tecnologia necessária para a produção vem de multinacionais estrangeiras, de grandes empresas que são de outros países, porque isso de certa forma torna a produção do país dependente. E essa dependência ela também fica evidente se a gente observa o Orçamento Público Federal de 2020 e vê que mais da metade dele foi para pagar uma dívida pública, ou seja, a rolagem da dívida, né, os juros, a amortização, as despesas financeiras que giram em torno de quase 2 bilhões de reais. Uma dívida que já foi paga, mas que ainda tem todo o juro e a amortização dessa dívida para ser paga ao longo de várias décadas, e isso consome metade daquilo que o Brasil poderia estar investindo, né? Então, se a gente olha outras despesas necessárias para o país, não chegam nem perto do que aquilo que é pago para bancos internacionais para poder quitar uma dívida adquirida então ao longo de várias décadas. E essa dependência também pode ser vista na questão das exportações brasileiras com dados do ano passado, onde a gente percebe que 53,8% das nossas exportações iam para um único país, né? Iam para a China. E aí, se a gente pegar outros países que tinham uma grande quantidade de exportação, a gente tinha em segundo lugar ali os Estados Unidos com 4%. E ter as exportações dependentes de um único país é muito perigoso para a economia, porque se esse país troca de fornecedor e para de comprar do Brasil, a gente vai ter uma crise sem tamanho, né? E aliás, e se todo mundo deixasse de comprar do Brasil, o Brasil sendo extremamente dependente das exportações, como é que ficaria? Imagina se tivesse um presidente que saísse falando tudo que pensasse na cabeça, falando mal da China, querendo dizer que tudo que acontece é conspiração. Já pensaram se isso acontecesse? A crise que poderia ser para a nossa economia? Porque a gente acaba sendo extremamente dependente das exportações. Ou seja, é um país que se preocupa em comercializar o que tem no exterior, quando poderia pensar numa economia autossustentável, né, numa economia que dentro do próprio país conseguisse se sustentar, conseguisse seguir com uma economia no positivo, mesmo sem precisar depender tanto das exportações, de vender as suas riquezas para fora do território. E além de exportar muito para a China, nós também importamos muita coisa, né? Muito daquilo que nós precisamos para a nossa produção nacional vem do território chinês, né? Então, se a gente olha quantos produtos de informática, produtos químicos, elétricos, máquinas, equipamentos, metais básicos, quanto veio de lá, né? Em 2019, a gente teve 20% da pauta de importações, ou seja, 20% do que entrou no Brasil veio da China. O que é muito perigoso então para a economia, né? Ficar dependente de um ou dois ou três poucos países, né? A gente precisa, dentro dessa interdependência econômica da atual globalização, estar dentro de uma conjuntura muito maior, né? Onde o Brasil possa não ficar dependendo apenas de um único país ou de meia dúzia de países, mas poder entrar então nesse jogo internacional, além de poder, né, gerar bastante riqueza dentro do próprio mercado interno. Além do que, grande parte das nossas riquezas minerais estão nas mãos do capital estrangeiro.
Aí vocês podem estar pensando, tá, mas a Petrobras é brasileira. Sim, mas boa parte da Petrobras já foi privatizada e já está nas mãos do capital estrangeiro. A Vale, que também era uma estatal brasileira, né, a Vale do Rio Doce, que hoje é só Vale, ela também, né, explora as riquezas minerais do Brasil, e esse dinheiro, né, boa parte dele então vai para o exterior. Isso sem lembrar do fato de que a Vale é responsável direta, né, pelo que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, né, lembra de todas aquelas tragédias ambientais, e boa parte dos prejuízos foi assumidos por quem? Pelo Brasil e não pela própria Vale. Além disso, a gente pode pensar no caso da Eletrobras, né, que hoje boa parte dela, boa parte da geração, da distribuição e da transmissão de energia no Brasil também já é privatizada, né? Se a gente for pensar no apagão do Amapá, ele é um exemplo clássico disso, né? Do quanto há uma privatização dos lucros que ficam nas mãos dessas grandes empresas e uma socialização das perdas, porque todo o prejuízo causado por aquele apagão vai ser pago por quem? Por todos nós, né? Porque esse prejuízo vai ser distribuído para todos os brasileiros. O que mostra, né, o fato de que nós podemos estar independentes por não sermos mais colônia de Portugal, mas que ainda economicamente nós ainda estamos nas mãos de boa parte de grupos estrangeiros e alguns grupos nacionais também, que acabam dominando boa parte das decisões porque eles dominam o capital. Bom, e para tentar finalizar assim, o que é preciso para sermos um país realmente independente? Bom, em primeiro lugar, uma agropecuária autossustentável, né? Onde a gente não precisa ficar dependendo de produtos de fora e nem precisa ficar dependendo, por exemplo, de commodities que vão definir o preço que vai ser comercializado o produto dentro do próprio país. Vamos pensar no caso do arroz, que teve um aumento absurdo ao longo de 2020, e isso está diretamente relacionado ao fato de que o Brasil vende esse arroz baseado no preço, né, ligado lá às commodities internacionais, pelo valor que é vendido lá na bolsa de mercadorias, e isso impacta no valor que é vendido do produto dentro do Brasil, mesmo que seja muito mais caro comercializar esse produto para os Estados Unidos ou para a China do que para um produtor do Rio Grande do Sul vender para uma grande rede de mercados de Santa Catarina. O custo que ele vai ter vai ser infinitamente menor, mas o preço que ele cobra é o mesmo, porque ele está baseado num preço que é comercializado internacionalmente. Então, pensar numa agricultura que seja autossustentável. Além disso, uma estrutura industrial completa, onde o Brasil não precise depender totalmente daquilo que vem de peças e da própria tecnologia do exterior. Como eu mostrei antes ali, o fato de que boa parte do que a gente consome aqui é importado da China, né? Inclusive para aquilo que é necessário para a própria produção industrial do Brasil. E para isso é necessário o quê? Desenvolvimento científico e tecnológico avançado. Um país nunca se tornará economicamente independente se ele não tiver uma educação de qualidade que garanta que jovens saiam do ensino médio preparados para um ensino técnico ou para uma universidade, onde eles possam ser grandes cientistas, grandes pesquisadores, com uma grande capacidade de criação de novas tecnologias que permitam a ele, né, criar novas tecnologias para a produção nacional aumentar. O que acaba acontecendo muitas vezes, inclusive no Brasil, né, é que há uma fuga de cérebros, né? Que boa parte daquelas pessoas que têm uma maior capacitação, elas acabam indo para outros países porque se valoriza muito mais a produção, a criação dessas pessoas lá fora do que aqui dentro. E outra questão é de que é extremamente necessário que a população tenha boas condições de vida. Um país não pode pensar em ser totalmente independente quando ele ainda tem um alto índice de analfabetos, de pessoas passando fome, passando necessidade, de pessoas que ainda não tem água e esgoto tratado em casa, quando boa parte da população ainda não tem casas para morar, né, vive de aluguel ou em terrenos que não são terrenos que são reconhecidos, né, terrenos de invasões, porque elas não têm outra opção, porque o valor da moradia ainda é extremamente elevado. E essas boas condições podem ir até mesmo para esse produtor rural, né, para esse cara lá da agropecuária, que às vezes tem uma boa produção, mas tem péssimas estradas para ele poder levar essa produção para dentro do Brasil. E aí por isso muitas vezes ele acaba optando por comercializar com Europa, com Estados Unidos e com China do que vender para o próprio território brasileiro, porque para ele é muito difícil levar os seus produtos para o interior do Brasil, porque não tem estradas, não tem ferrovias, não tem a capacidade necessária para que ele possa levar os seus produtos. E um pouco é refletir se um país com uma grande quantidade de pessoas ainda em situação de pobreza pode ser considerado um país independente. Eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas reflexões para tentar alimentar um debate, não trazer respostas, nem trazer a solução, nem trazer
o ponto final, longe disso, mas eu procuro sempre deixar os 3 pontinhos ali para que a reflexão continue, né? E eu espero que depois desse vídeo fique borbulhando aí de dúvidas, de ideias, de pensamentos para tentar responder essa pergunta. O Brasil é de fato independente? Responde aí nos comentários, diz aí o que tu achas. Já aproveita e se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito para acompanhar outros vídeos que virão. E muito obrigado por ter chegado até aqui, que possam vir aí novas reflexões aqui no canal. Um abraço então e até o próximo vídeo.